Que a paz e o amor de Jesus se faça presente em nós, em nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa criar uma atmosfera favorável, para que a gente possa entender, né, o ajuda-te, que o céu te ajudará, que a gente vai conversar hoje, nessa tarde. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Mas está na Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus, lá em Mateus, que ele fala sobre o obteis, né? Pedis e obtereis. Mas como nós vamos ter uma palestra sobre esse tema, dia 13 aqui, eu acho que é num domingo, eu vou abordar só o céu, ajuda-te que o céu te ajudará, mas de uma forma voltada justamente para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa vivência, principalmente aqui na Casa Espírita, mas também lá fora. E aí, para dar início, a gente precisa fazer uma reflexão com o comportamento, as atitudes, né? De pessoas que aqui estiveram, né, conosco aqui, principalmente no nosso, vou falar aqui principalmente no nosso Brasil brasileiro, que é aquela figura de Irmã Dulce, a figura de Irmã Dulce, a figura de Chico Xavier. Eu vou pegar esses dois aqui e pegar Madre Teresa de Calcutá. Vamos, pelo menos, alguns pontos da tarefa deles, né? Eles se destacaram. Irmã Dulce se destacou no movimento católico, né? Porque ela era uma freira. Chico Xavier se destacou no movimento espírita, é conhecido no exterior, como Irmã Dulce também né? O trabalho dela que ela fez. E Madre Teresa de Calcutá também, que é conhecida a nível mundial, vamos dizer assim, porque ela é conhecida em todo local. Chico também, através dos livros dele, 500 e tantos livros psicografados. Mas o que é que eu quero falar deles? Eles se destacaram. Por quê? Porque eles se doaram ao propósito que eles vieram. Eles não fugiram da luta, porque a luta deles foi muito grande, não foi? Irmã Dulce tinha um problema pulmonar. Ela dormia numa cadeirinha lá, né? Que não conseguia dormir direito, mas não é por isso que ela deixou de fazer as suas atividades. Qual é o tema? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ela orava muito. Tem uma cadeirinha lá, quando a gente vai visitar lá, tem uma cadeira que ela ficava orando lá, que era na capelazinha, que era dela, aquele cantinho. Então, ela orava muito. E nós recomendamos a oração. Não é? A oração não é patrimônio só do espiritismo, é do catolicismo, é dos evangélicos, né? É de todos a oração, do budismo, mas ela não ficava só na oração. Ela orava para quê? Ela orava para pedir forças, né? Para pedir energia, para poder desenvolver a tarefa dela, que era árdua. Ela saía para as feiras, para ir mendigar alimentos para o pessoal que ela assistia. Veja bem, ela não ficava esperando que os alimentos chegassem até ela lá, na casa que ela administrava. Os alimentos chegavam, mas ela não esperava, principalmente nos primeiros anos de tarefa dela. Uma outra coisa que é interessante, ela não ficou dentro do convento.
Ela saiu como Madre Teresa daquelas paredes, daqueles muros, né? Onde ela tinha tudo ali, ela tinha onde dormir, ela tinha o que comer, vivia orando, tudinho. Mas elas duas não começaram a entender que aquilo não era o suficiente, né? Quando a irmã Dulce saiu fora, que viu aquela pobreza lá na Bahia, o pessoal tudo com fome, sem ter onde morar, naquelas palafitas, né, naquelas tendas. E a Madre Teresa de Calcutá também, ela saiu uma vez do convento e se deparou com aquela pobreza, com aquelas pessoas que ainda quando está doente vai para a rua, para o chão, fica lá no chão, todo mundo chagado, não tem quem cuide. Ainda hoje é desse jeito. Se você for ver a cultura na Índia, é assim. Então, ela pegou o quê? Ela queria ir lá cuidar daquelas pessoas, sair todo dia para cuidar das pessoas, mas a madre do convento dela disse que não, que elas eram para estar ali, enclausuradas, afastada da sociedade. Então, ela tinha como ajudar aquelas pessoas orando. Oração é um instrumento muito poderoso, mas precisa de ação. Então, o que foi que ela fez? Ela compreendeu isso. Ela despertou nela isso. Não, eu preciso estar aqui fora, que é aonde eu posso ajudar. É aonde eu posso me doar. E ela foi curar de feridas, gente. Ela não foi ficar no bem bom, não. Ela foi cuidar de feridas, certo? Lidar com aquelas pessoas doentes, arriscando a saúde física dela. Mas ela não ficou esperando, orando. Eu quero que vocês cheguem a entender isso. Ela não ficou no convento orando, pedindo a Deus que olhasse para aquela pobreza, para aquele povo que estava doente na rua, que ficava lá jogado, e orando, não, porque ela sabia que a obrigação é da sociedade também. Né? E que o mundo espiritual não está para ir lá acompanhar os chagados, não. Porque a cada um, segundo as suas obras, cada um tem a sua cruz para carregar. Então, ela sabia disso, ela era consciente disso. Mas ela ficou fazendo o quê? Ela não ficou orando, não. Ela foi lá para o... Certo? Arregaçar manga, todas duas. A história delas duas é muito parecida, né? E Madre Teresa de Calcutá enfrentou muito mais dificuldades, porque aquela região ali ainda é pior. Aqui no Brasil é bom porque os brasileiros são muito solidários, né? São pessoas fraternas, solidárias. Mas assim mesmo ela ouviu muita, a irmã Dulce escutou muita ironia, muita piadinha, muita coisa. Então, o que foi que elas fizeram? Elas oraram, elas oravam. Quando ela saía daquele meio ali, daquela pobreza, passando fome, gente doente, a ponto de criar um hospital. Irmã Dulce, ela tem um hospital lá, né, que funciona até hoje. Então, ela fez o que é recomendado. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ela não ficou esperando que São Pedro, São Paulo, São João, Santo Antônio, entendeu? Viesse a fazer o trabalho que era para ela fazer. A missão era dela. Claro que a missão de Irmã Dulce foi enorme, em comparação à da gente, né? Mas aonde a gente estiver, a gente tem uma missão. E que a gente possa fazer essa missão bem feita. Né? E a gente é quem tem que fazer. Está entendendo? Não é o outro, não. Nem é o outro. O outro pode lhe ajudar. Né? E o mundo espiritual não é para ir fazer, ele vem também nos ajudar. Por quê? Porque, olha, eu não quero entrar muito no pedis e obtereis, porque assim, tem as passagens, né, filosóficas, mas eu não quero, eu quero no dia a dia mesmo. Então, eu posso estar pedindo, certo? Mas eu tenho que fazer a minha parte. A espiritualidade não veio. Eu sempre falo, o mundo espiritual não se mostrou para vir resolver os nossos problemas. Não. O mundo espiritual se mostrou para falar
da vida espiritual, da vida depois da vida, que eu sempre digo, vida depois da vida, né? Vida física, depois da vida física, quando o corpo cessa, quando passa pelo fenômeno da morte, existe vida novamente, porque nós somos espíritos eternos. Tem gente que diz que não é eterno, porque só eterno é Deus, mas somos espíritos imortais. Se somos imortais, vamos viver sempre. Se vamos viver sempre, somos eternos. Não é? É a lógica. Então, veja bem, todos nós temos missões. Todos nós estamos aqui para realizar algo. Mas só que, muitas vezes, como nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, certo? Espíritos que ainda se comprometeram demais, infringiram as leis divinas, e muitas vezes em várias delas, não foi só uma, nós viemos com compromissos, mais compromissos, não é um compromisso, a gente vem com mais. Mas esses compromissos que a gente vem para resgatar, para, vamos dizer assim, selar, não é? Para passar a régua, porque está concluído, às vezes a gente vem com mais de um. E a gente tem o mundo espiritual para nos ajudar, como diz, né? Ajuda de que o céu te ajudará. Mas será que a gente faz isso mesmo? Será que a gente faz a parte da gente ou na hora do pega mesmo? Quando a dor está doendo muito, quando desencarna uma pessoa muito amor, que faz das nossas relações afetivas, que a gente ama muito, quando perde o emprego, quando sofre uma decepção amorosa, quando quer realizar algo que não tem condições financeiras, né? E muitas vezes até não tem condições físicas para realizar. Será que nós vamos dizer assim, nos dispomos a realizar essas tarefas assim mesmo? A gente quer o quê? Acabar com aquilo. Acabar. Diz assim, oh meu Deus, tire isso daqui. Tira essa doença do meu corpo. Não é? Ah, Senhor, faça fulano voltar para mim. Não é assim? Quando o marido deixa, ou a mulher deixa, ou sofre uma decepção, perdeu o emprego. Ah, Senhor, faça com que eu arranje um emprego. Tem mais coisa? Quem é que quer me ajudar? Porque tem mais exemplos. Uma pessoa que está atormentando. Ah, me livra dessa pessoa que me atormenta. Pronto. Ô, Senhor, afasta de mim esta pessoa que eu não suporto. Como a gente estava falando agora, certo? Tira da minha vida essa criatura. Não é assim? A gente quer sempre fazer isso. Algo nos incomoda, a gente quer tirar. Tirar. Porque a gente acha que tirando aquilo, nós vamos ficar numa boa. Mas é lei de engano. Porque aquilo não vai sair assim, não. Certo? Não é uma coisa que um pozinho bate em você e você faz... O pozinho foi-se embora, não. É coisa que entranha mesmo, né? Então, a espiritualidade nos recomenda a oração. Sentida e crida, como eu sempre falo aqui e no rádio. Mas nem sempre isso vai acontecer. Mesmo você orando de todo o teu sentimento, de todo o teu coração. Por quê? Porque você está passando por uma prova, por uma expiação. E você tem que regimentar forças para superá-las, não é? E como é que você regimenta essas forças? Só orando? Não. Você tem que passar por um processo de mudança. Porque muitas vezes aquela problemática está na sua vida porque você criou. Criou lá em outra existência, mas muitas vezes aqui nessa atual. A forma de você se comportar com aquele problema, o seu olhar para aquilo, entendeu? O que é que vai fazer? Vai gerar sofrimento, gerar dor, e não vai se afastar. Aí você diz, mas peraí, Amália, não é...
Não é assim que a gente tem que orar para buscar? Buscais e achareis? Aí a menina vai falar, depois vocês vão ver. Ou então leiam, né, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá. Então, a questão é que nós queremos tudo com facilidade. Tudo na moleza, entendeu? Tudo no bem bom. Preciso fazer isso. Não, eu vou pedir a fulano para fazer por mim. Não é assim? Olha, tem uma coisa que eu nunca gostei, não viesse para cima de mim que não colava. Teve uma época que eu estava muito doente, e a minha cunhada, minha sogra, minha cunhada, eram tudo católicas. E o católico tem essa mania de fazer promessa. E quando faz a promessa, tem uns que faz a promessa para ir pagar a promessa, né? Mas tem outros que faz a promessa para a pessoa que ele está querendo que fique bom e fazer. Já viram isso? Já? Então, ela fez uma promessa, não sei que promessa foi, para eu ficar boa, para depois fazer não sei o quê. Aí, quando ela veio dizer a mim, cunhada, tu ficou boa, eu fiz uma promessa para você. Você agora, eu digo, pode parar. Pode parar. Quem fez a promessa? Eu digo, então vai pagar você. Eu não. Mas eu fiz para você ir pagar. Eu digo, não, pediu minha permissão. Eu lhe dei a permissão para fazer isso? Não. Então, eu não vou. Eu nem faço promessa, porque a gente não pode barganhar com Deus, ficar nesse negócio. Olha, faça a minha cunhada ficar boa, que aí ela vai fazer, muitas vezes, rezar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Maria. Uma vez meu filho teve uma convulsão com 10 meses, meu marido, que era católico, fez uma promessa para subir a escada da Penha de joelho, né? Eu disse, não me botou nessa promessa aí não, né? Porque se botar, eu não faço, não. Aí ele disse, não, mas eu vou pagar, porque senão ele volta a ter. Eu digo, volta não, meu querido. Ele teve uma convulsão, e essa convulsão teve uma causa, e essa causa foi sanada. Não, mas foi, tá certo, vá você pagar. Ele foi ao joelho, ficou ao rombo assim. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que muitas vezes a fé da pessoa, a fé cura, né? Jesus demonstrou isso lá no Evangelho dele. Mas não é. Eu estou querendo chegar que a gente não deve querer se livrar das coisas. Por quê? Porque você está passando por uma doença que está depurando, não o teu corpo, mas você enquanto espírito, certo? O câncer é uma doença depurativa, porque leva a pessoa ao leito, leva a pessoa sofre porque sente dor. O câncer, ele apodrece a pessoa viva. É triste, mas é uma doença que nós não sabemos a procedência, mas quando a gente vai para a lei de causa e efeito, a gente imagina, tem livros que falam, eu não posso confirmar aqui, porque isso precisaria ser comprovado cientificamente, que a doutrina espírita é assim, é filosofia, o ético-moral, mas principalmente ciência. Então, é uma doença depurativa, como a lepra. A lepra, que a gente conhece quando estuda e vê que a lepra é a doença dos vaidosos. Não é? O que é que o vaidoso mais cuida? O vaidoso do corpo físico, do físico, né? Da aparência. Porque tem a vaidade também moral e a vaidade também espiritual, sabia? E é uma tristeza a vaidade de outro tipo, viu? Porque a pessoa não percebe que é vaidoso naquilo, né? Já no físico, não, você já consegue reconhecer. Então, para chegar agora no que eu quero, é que todo mundo que está aqui, todos, né? Eu acho que não tem nenhum, veio aqui na casa espírita buscar alguma coisa. Ou foi? E muitos vieram buscar algumas coisas dessas que eu citei, não é? Eu digo isso porque eu sou médium, já trabalhei, já fiquei na mesa trabalhando, e eu tenho uma mediunidade consciente, então eu escuto tudo. E sinto. Né? Aí o que aconteceu? Muita gente vem, sabe para quê?
Olha, eu vim aqui porque é o seguinte, eu estou achando que meu marido tem um amante. Aí eu vim aqui para ver se o irmãozinho aí faz ele deixar a amante. Comigo não tem balela. Como eu sou consciente, eu não vou dizer coisas assim, mas vou explicar. Explicar que ninguém é dono de ninguém. Ninguém faz ninguém gostar de ninguém. O amor, ele é um sentimento que é livre. Ninguém ama por obrigação, né? Então, muitas vezes, a pessoa ama o outro. Olha, eu já estou falando aqui para quem estiver passando por esse problema, viu? O outro, você ama o outro, mas às vezes acontecem coisas que te decepcionam. E aquele amor, muitas vezes, é um amor que faz com que você passe por uma atração com um homem ou uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, independente da forma de amar. Para quê? É uma atração para porque vocês têm, vamos dizer, deveres e obrigações um para com o outro nessa existência, e os dois têm que se trabalhar junto, não é? Mas chegou aquela fase, passou. Às vezes fica para sempre, até a morte se separe. Muitas vezes não é. Né? Muitas vezes uma relação é em cima de quê? De ilusões, de feitiços. Sabe o que é fetiche, né? E quando acaba isso, acaba o casamento, acaba o amor. Né? E muitas vezes não é amor, é paixão. Tem um cientista que fez uma pesquisa que a paixão só dura 2 anos. Então, casamentos, muitas vezes naquela euforia, conhece, né? Aí casa, dura 2 anos. Por quê? Porque a paixão acabou. Então, esse negócio de pedir para a espiritualidade, fazer com que fulano volte para fulano. Ai, olha, o que trouxe você aqui à casa para fazer a consulta? É porque é o seguinte, meu filho se inscreveu para o vestibular. E eu vim aqui pedir para vocês fazerem com que ele passe no vestibular. Isso é comum, gente, é comum. Porque as pessoas pensam que a doutrina dos espíritos, a comunicação com o mundo espiritual é para isso. E não é, gente. Seu filho inscreveu-se para fazer o vestibular, o Enem agora, né? Estude. Muitas vezes a gente pergunta, seu filho está estudando? Não, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de não sei o quê, de ir para a praia. Como é que vai? Está vendo aí ajuda-te que o céu te ajudará? Não vai ter ajuda nunca. E outra coisa, não é para isso, gente. Porque se o mundo espiritual for fazer por nós o que é a nossa obrigação, a nossa missão, o nosso dever, o que é que acontece? O que é que a gente está fazendo aqui? Nada. Deixa o mundo espiritual fazer tudo, então, e a gente vai desencarnar e vai para o mundo espiritual fazer, então. Não precisa estar passando pela experiência na matéria. Mas nós precisamos estarmos na matéria. Porque nós estamos aqui refazendo muitos desses erros, dessas superstições, dessas crendices que criaram. Né? E nós embarcamos nisso, em outras existências, e cometemos erros terríveis. Né? Tem pessoas que vão, na casa espírita não, mas vamos dizer, nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda, pedir para os santos, ou seja, eles chamam santos espíritos que estão lá na umbanda, para os santos matar uma pessoa, gente. É inacreditável isso. Imagine o grau de entendimento dessa criatura. Se nos 10 mandamentos diz, não matarás. Como é que uma criatura vem à casa espírita, muitas vezes, porque tem mulheres que fazem isso, olha, eu vim aqui porque tem um cara que eu sou fissurada nele. Olha o homem, eu olho assim, olha, eu chego a ficar arrepiada.
não sei o quê. Mas ele é casado, não tem como acabar o casamento dele, não, para eu ficar com ele. Tem gente desse tipo. É. Então, veja bem, tem isso na casa espírita, tem. No Umbanda, no Candomblé, tem mais ainda, né? Tem aquela história dos pontos, né? Fazer um ponto, fazer isso, fazer aquilo. Aí as pessoas vêm com esse conhecimento, né? De terreiros, de Umbanda, de Candomblé e de tanta coisa, para dentro da casa espírita, pedir as mesmas coisas. E não é assim. O Espiritismo veio para nos ajudar, sim, nos ajudar a progredir moral e espiritualmente. Não veio para ajudar a gente a progredir materialmente, não. Tem gente que pede, eu vim aqui porque eu quero, eu me inscrevi. Teve uma que disse assim, menina, tem hora que dá vontade de ir, porque quando você é consciente mesmo, né? Você escuta tudo. Não perde a consciência. Aí, olha, eu vim aqui porque eu me inscrevi. Sabe o CEAP? Tem a CEAP, né? Casa própria do governo. Eu me inscrevi na CEAP e vai sair as casas. E eu vim aqui para ver se os irmãos aqui faz com que meu número seja sorteado. Né? Não tem como, gente. Não é assim não que funciona, não. Mas não é mesmo. Você pode até arranjar uma pessoa que é de lá, para que ela... A pessoa diz assim, para mexer os pauzinhos, mas mexer os pauzinhos sem tornar aquele ato uma forma de estar infringindo leis, passando pelas leis. Né? Mas, veja, está na frente, já está o número ali, tudo bem. Né? Quando é o dia, facilitar no sentido, olha, tal dia vai ter o sorteio, esteja lá, pode ser que saia o seu, pode ser que alguém falte, não é? Então, veja bem, o mundo espiritual não está aqui à nossa mercê. Não. Mas não está mesmo. Eu estou aqui com 3 pessoas aqui. E 4 comigo. Quem for médio de evidência, vê aí. Quem é médio de evidência aqui no auditório? Ninguém. Mas teve uma que já estava aí e viu uma vez. Eu tenho um bem altão assim, aí tem uma mulher e tem outro homem. São 3 guias espirituais que eu tenho. E que me auxiliam. Me auxiliam. Entendeu? Mas eu tenho que estudar. Eu tenho que ler, eu tenho que entender. Se eu não entender naquele, eu tenho que buscar outro. Eu tenho que ir fazer o seguinte, vou lá no YouTube, assistir uma palestra de um renomado aí, para eu ver como é que ele entende aquele assunto, para ver se bate com o meu entendimento, se é aquilo que eu entendo. Só que muitas vezes esses renomados falam muito, né? Cheio de rififi, né? Palavras que você tem que ir para o dicionário para poder entender o que é que está falando. E então eu assisto e vejo, ó, isso aí bate com o que eu entendo. Então eu falo, entendeu? Então, mais uma coisa que ajuda-te que o céu te ajudará. O que é que acontece quando vocês fazem a consulta? O que é? O que é recomendado a vocês? O tratamento. Hã? São quantas reuniões públicas? Quantos passes? Cada reunião pública, um passe. Então, muitas vezes, a gente recomenda o quê? Tem pessoas que estão precisando de um tratamento mais rápido para poder vir fazer nova consulta. A gente recomenda que venham as 4 reuniões públicas, né, na semana, para poder, dentro de um mês, fazer o tratamento, mais ou menos. E o que acontece? Era para esse auditório estar cheinho, não era, Clóvis? Não era para estar cheio aí? Sim, nós temos 4... Nós temos a quarta-feira, o sábado, a sexta
e a terça-feira, que faz o quê? Consulta espiritual. E as pessoas vêm fazer a consulta espiritual, não é? É um serviço que a Casa Espírita oferece. É um serviço que a espiritualidade oferece, porque está o médium ali, mas tem a equipe espiritual que está ali, ouvindo tudo, sondando, fazendo. Quando vocês estão aqui, quando vocês chegam, ele já sabe de tudo, já tem toda a ficha, já sabe o que é que está fazendo, quem é que está, certo? Com o sentimento real de querer ficar bem, certo? Porque também tem aquele bem, eu quero ficar boa, mas não faz nada para aquilo, não é? Tem que fazer alguma coisa, você tem que... Então, é recomendado tudo isso. Não vem. Depois, sabe o que é que faz? Depois disse, eu fui lá na vovozinha, fiz uma consulta, aí o cara falou lá um bocado de coisa, mas eu não fiquei boa. Espera aí, você vai no médico, faz a consulta, o médico passa uma receita para você tomar medicamento, para fazer exames, né? Fazer exames. Olha, você vai fazer o seguinte, eu preciso ver o quê? Um eletro, que você faça uma ultrassom, que faça isso, aquilo outro, e que tome esses remédios. Não é assim? Se você não fizer, é culpa do médico você não ficar bom? Então, também não é culpa nem da casa, nem do mundo espiritual. Não tem como, gente. Quando, há mais de 2000 anos, Jesus lá, segundo Mateus, recomenda que ajuda-te que o céu te ajudará, é uma verdade, é algo que é para poder a gente dizer assim, peraí, o que é que Jesus quis dizer com isso? Eu faço isso? Eu faço? Não, não faço, então eu preciso fazer. Estão entendendo? A questão é que as pessoas querem só o imediatismo, né? Ficar bom logo. Preste atenção uma coisa que eu vou falar. Você vem aqui na Casa Espírita, faz sua consulta, e o médium que você se consultou através do guia dele, espiritual, recomenda a você justamente que faça o tratamento, e às vezes até mais, né? Às vezes o médium e o guia do médium detecta vamos dizer assim, um vício na pessoa, né? Um vício que ele tem, mas como ele vinha fazer a consulta, vamos dizer, ele bebe, tem um vício da bebida, mas vem fazer a consulta, e no dia de vir fazer a consulta não bebe para que, né, não saber. Então, aí o guia do médium detecta o vício da bebida nele e recomenda que ele tem que fazer o tratamento e que não deve beber. Quer dizer, o espiritismo não proíbe nada, mas a gente coloca para a pessoa que se ela beber, ela anula todo o tratamento. Por quê? Porque o tratamento que a gente passa é um tratamento fluídico. Tanto a água recebe toda uma medicação fluídica, como o passe magnético é fluídico. Como na reunião pública vocês estão aqui recebendo também energias necessárias para vocês. Quando eu estou falando aqui, eu emito energia também. Então, de mim vai sair o quê? Energia. Vocês estão aí, quem estiver precisando dessa energia que eu estou exalando, vai absorver. Veja que é todo um processo onde a gente está lidando com energias, ou seja, com a chamada luz, né? Que é energia. Então, a gente está lidando com isso, lidando com o magnetismo. Está ali Rosalvo, que é bambambam nisso, que sabe. Não é Rosalvo que está ali, não. Que sabe, né, o magnetismo todo que nós estamos aqui juntos, né, essa energia, né, que
que está exalando aqui no ambiente, a energia que o mundo espiritual vem e traz para nós. Gente, é uma coisa fantástica. Mas muitas vezes nós cortamos essa energia com os nossos pensamentos negativos. Você vem para um tratamento e senta aí. Aí a pessoa está falando aqui. Você não está concordando. Quem não está concordando com o que eu estou falando? Vamos, diga aí. Quem não está concordando com o que eu estou falando? Ninguém? Está todo mundo concordando, né? Mas se tiver uma pessoa no auditório, mas Pia, olha a cara dela, essa mulher deve ser muito metida, a inteligente, a sabida. Olha, Pia, só quer ser o tal. O que é que acontece? Você corta a energia. Você corta a minha energia, porque você está jogando energia do seu pensamento, do que você está pensando, esse pensamento deletério com relação a mim, que você não me conhece, não sabe quem eu sou, mas está jogando. E joga para mim. Muitas vezes eu estou com o pensamento bem alinhado naquilo que eu quero falar e tem um bloqueio. Acontece isso muito. Muito, muito mesmo. Né? É algo que é científico. É como se você pegasse Está aqui o relógio ali aceso, por quê? Porque tem um fio que leva energia para ele. Mas se você chegar lá e corta o fio, o que é que acontece? Ele apaga. Você cortar só uma perna, pode ser que fique fraco. Né? Não fique funcionando direito. É assim, gente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se você quer realmente se livrar de um obsessor, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Você veio aqui porque você estava sem dormir à noite. E não conseguia dormir quando dormia um pouquinho. Vou dar um exemplo bem que é comum. Quando vai dormindo, entendeu? Se assusta, dorme, aí começa a ter, assim, uma pessoa correndo atrás de você, e você corre, ou então você corre atrás de alguém, ou você bate em alguém, e você bate, e é como se estivesse batendo em nada. Isso acontece durante o sono. Quase sempre nós estamos iniciando um processo obsessivo, vamos dizer assim, mais simples, né? Porque começa assim. Né? Aí vem aquela história de antigamente de fazer exorcismo, não sei o quê, vai não sei para onde, bate com uma colher de pau na cabeça, bota uma peneira, faz um bocado de coisa, e não é. Você precisa de quê? Você precisa vir à casa espírita, qualquer casa espírita, aonde não lhe cobra nada. Primeiro tem isso, viu, gente? Você chegar numa casa espírita que cobrar você, saia correndo, porque ali não é espiritismo. Ok? Você chegar numa casa espírita, vai fazer uma consulta, e o pessoal diz, olha, você tem que tomar um banho de sal grosso, um banho de flores brancas, um banho de flores... Saia, vá embora. O espiritismo não tem nada disso. O espiritismo não tem mito, nem crenças, assim, dogmas. A gente chama dogmas, mas não é. O dogma da reencarnação não é um dogma, é uma lei, porque ela é para todo mundo, entendeu? Se ficar dizendo, olhe, tem uma coisa que eu sempre recomendo, chegar numa casa espírita, numa consulta, e um médium que está ali atendendo disser, tem um trabalho feito para você e eu vou desmanchar. Eu vi, olha, botar lá na sua porta, vá embora dessa casa espírita, porque não é casa espírita. O espiritismo não tem nada disso, certo? Não existe, pode existir, mas na casa espírita ninguém recomenda isso e ninguém fala isso. Por quê? Porque os médios da casa espírita estudam.
estudam justamente para saber que existe todo tipo de médium, todo tipo de mediunidade, quais os tipos de obsessão, quais os tipos de obsessores e tudo. Há estudos na casa espírita. Então, se você vem sentindo essas coisas, né? Sem poder dormir, eu estou escutando um negócio, um barulho no meu ouvido, tem um negócio na minha cabeça dizendo que para fazer isso, eu não quero fazer. Vem à casa espírita e vá fazer seu tratamento, que consta do que eu já falei, e vá estudar. Estuda primeiro, no domingo aqui tem a educação dos sentimentos, não é, André? Aí tem o estudo do Evangelho e tem o estudo do ESD, certo? Para quê? Para que você, estudando, você compreenda todos esses fenômenos, tudo isso que acontece, e você se informa daquilo e tem dizendo como é que você tem que fazer para melhorar daquilo. Mas cabe a você fazer, está entendendo? Não é o seu professor, não é o que a gente chama de... Como é? Como é? O orientador, o esclarecedor, que tem que fazer por você. Nem o mundo espiritual. O mundo espiritual nos ajuda. E eu vou dizer que o mundo espiritual ajuda, sabe quando? Quando ele percebe que você, que nós estamos buscando realmente a nossa melhora. Quando eles percebem que nós estamos nos esforçando para modificar aquela situação, porque aquela situação vai depende para melhorar, só depende de mim. Não é? Não é assim? Muitas vezes você tem muito ódio da pessoa. Vá conversar com ela. Jesus recomenda isso. Siga o Evangelho de Jesus no seu dia a dia. Jesus diz isso, gente. Olha, ele fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. O que é estar a caminho com o inimigo? É estar nessa matéria aqui, convivendo. Porque ele pode desencarnar, perder o corpo físico. Você não é médium de vidência. Não vai vê-lo, mas ele lhe vê, e aí ele vai se identificar com você e vai começar uma perseguição. Ele vai buscar uma vingança. Então, quando Jesus recomenda isso, é justamente para a gente não sofrer esse processo de vingança de alguém que nós ofendemos, que nós prejudicamos, certo? Porque a vingança é quando é algo bem sólido, ou seja, algo que atingiu o outro na sua melhor coisa que ele tinha, vamos dizer, matou um filho da pessoa, ou tirou o emprego, ou levantou uma calúnia e aquela pessoa entrou num processo. Uma pessoa que calunia o outro, aí quem foi caluniado pode cometer, nem todos acontece, né? Mas pode cometer o quê? Suicídio. Por quê? Porque se sente indignado. Não se sente uma pessoa que merecia aquilo. Então, ele entra num processo depressivo e pode chegar a se suicidar. Se for um espírito ainda bom, um espírito que não é rancoroso, tudo bem, ele vai ser acolhido no mundo espiritual, vai passar pelo tratamento e depois vai planejar uma nova reencarnação. Mas se for um espírito que sofreu essa calúnia, e é um espírito que guarda mágoa, que tem rancor, que tem sentimento de vingança, ele não desencarnou por conta da ação do outro, da calúnia do outro, ele desencarna, se suicida. Aí ele vai para onde? Para o Vale dos Suicidas? Muitas vezes, não. Muitas vezes ele fica por aqui mesmo. Vira o seu obsessor. E aí ele quer o quê? Tirar a sua vida, porque você foi o alvo, foi o responsável por ele ter tirado a vida dele. Então ele fica junto com você, causando tudo quanto é de ruim. Aí você pergunta a mim,
Amália, e como é que eu faço? Como é que eu faço para me proteger? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a forma de você pensar e de agir. Certo? Você não pode mais pedir perdão a ele enquanto está a caminho com ele, como Jesus fala. Reconcilia-te com teu inimigo. Mas você pode mentalmente pedir perdão, orar por ele aí nessas horas. A oração sentida e crida, ela cria um efeito aonde ela vai neutralizar toda aquela raiva, mas precisa que você realmente esteja fazendo aquela oração pelaquela pessoa realmente de coração, com arrependimento mesmo, certo? E numa próxima existência você vai reparar todo o mal que você fez àquela pessoa, certo? Agora imagina o que foi, porque foi caluniado com tanto ódio, e o que ficou aqui que não se refez. Continua com a mesma capacidade de caluniar, de prejudicar. O que é que tu acha? Olha o Evangelho de Jesus. Havia um espírito imundo que um espírito o habitava. Esse espírito saiu desse corpo, né? Desse homem, e foi habitar lugares áridos, ou seja, ficou fora, foi fora. Mas ele lá não gostou do local que ele estava. E lá ele fez amizade também, né? O que é que aconteceu? Esse homem volta e encontra a casa varrida e adornada, ou seja, aquele homem continua o mesmo. E ali Jesus diz o quê? Que ele volta para as terras áridas e traz com ele mais 7 espíritos. E habita naquela casa, ou seja, naquele homem, que é o processo obsessivo. Ou seja, era um só, né? Agora são quantos? 8. Por quê? Porque ele continua com a mesma capacidade de ofender, de machucar, de ferir, entendeu? E quase sempre essas pessoas são muito o quê? Orgulhosas, vaidosas, né? Maledicentes, invejosas. Então, ele tem um bocado de energia deletérias, aonde se junta com as outras. Imagine a situação daquele homem. Aí é quando Jesus diz, imagine a situação dele. Entendeu? Isso acontece com a gente. Não está longe da gente, não. Tudo que Jesus fala no evangelho dele é relacionado a essa fase, essa parte espiritual da gente, que a gente vivencia. Né? Como é que o espírito que estava lá no cemitério, vivia lá em Gadena, jogando pedra em todo mundo que passava, o homem, possuído, certo? Num processo de possessão, já não era mais ele. Ele era apenas o corpo dele, o espírito dele estava anulado. Quem mandava era o espírito desencarnado que se apossou dele. Ele jogava pedra em todo mundo. Quando falam para Jesus que Jesus vai lá, Jesus não diz nada. Jesus só se aproxima e ele diz, o que queres de mim? E aí ele reconhece todo o poder que Jesus tinha. E se afasta. Aí diz, afasta, vai para a manada de porco, mas isso é conversa, já é fantasia demais. Não tem como o espírito humano entrar num corpo de um porco, do animal. É totalmente diferente. Aí o que é que acontece? Por quê? Porque aquele espírito que ninguém acalmava, os sacerdotes, ninguém. Por que que quando ele viu Jesus, aí afastou-se? Mudou totalmente a forma dele. Ele não jogou nenhuma pedra em Jesus. Por quê? A energia de Jesus. E a energia de Jesus tinha esse poder por quê? Porque ele não tinha maldade dentro dele. Ele era um ser puro. E a gente pode chegar a ser um ser puro? Podemos chegar. Vai depender de quê? Da nossa vontade, do nosso querer. Já nessa existência, começar a fazer já essa transformação em nós.
Somos espíritos imperfeitos? Somos. Mas podemos chegar a ser perfeitos. Numa existência só dá tempo? Não, mas isso não é justificativa para você tentar, pelo menos, se melhorar em 2 ou 3 defeitos, né? Imperfeições. Então, está aí o que é que acontece. Quer afastar espírito de você? Mude o seu comportamento. Mude suas atitudes. Mude a sua forma de falar. Tem gente que chama palavrão demais. Né? Tudo é palavrão. Tudo é blasfêmia. Quem vai se aproximar dessa criatura? Que os espíritos que gostam também de chamar palavrão, gente. Porque ninguém fica santo só porque perdeu o corpo físico, não. Eu vou para o mundo espiritual, se eu desencarnar agora eu caí aqui durinha, eu vou para o mundo espiritual do jeito que eu sou. Certo? Vou chegar lá sorrindo. Que eu adoro rir, né? Então, eu vou chegar lá sorrindo do mesmo jeito, mas vou chegar também com meus defeitos. Eu vou mudar quando? Quando eu tomar consciência lá que eu ainda tenho muito defeito agora. Olha, esses defeitos aqui é que está impedindo a tua evolução moral. Aí eu digo, então eu vou lá refazer o que eu está fazendo eu ter esse defeito. É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que o mundo espiritual nos ajuda, quando vê a nossa vontade, o nosso desejo de se transformar, o nosso desejo de trocar a maledicência, a maldade. Por quê? Por virtudes. A grande virtude que é o amor. Desenvolvamos o amor. O amor, para a gente aqui, o primeiro passo é o respeito pelo outro. O respeito pelo outro. Aí você já começa a desenvolver o amor. Porque quando você respeita o outro, é colocar em prática aquela máxima de Jesus. Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Certo? É o conceito de empatia que naquela época Jesus já falava. É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro como se fosse a sua. Porque muita gente diz, não tenho nada a ver com isso por mim. Entendeu? E não é assim. A gente está aqui, juntos para nos ajudarmos a nos melhorarmos. Né? Ajudar uns aos outros. Até que hora? Eu não sei mais. Até 13h30. Eu estou desfocada aqui do horário, mas não é obrigada a terminar em ponto, não. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Ajuda-te que o céu ajudará. Eu quero realizar algo. Quero. Ore. Peça discernimento para saber que aquilo que eu quero realizar vai ser bom para mim. Se é com relação ao outro, faz o quê? Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito. Se coloque no lugar dele. Você vai gostar de estar passando por aquilo? Eu vou amar, então eu vou fazer. Ele vai amar também. Mas ele não vai gostar, vai prejudicá-lo? Não faça. A gente tem o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Por que eu explico isso tudinho assim? Por conta da doutrina espírita, que me dá essa condição de entender o Evangelho de Jesus na essência do Evangelho. Que Jesus fala do mundo espiritual, da vida futura, né? Que nós temos que nos preparar. Em Mateus 25, ele fala, tranquilo isso, pode ir lá, no Novo Testamento, Mateus 25, tive fome e me deste de comer. Jesus não estava dizendo só, ele queria falar mais coisas, que ele estava falando da vida espiritual. Qual é a benesse que nós íamos receber se nós fizéssemos daquele jeito? Qualquer pessoa teve fome, deu de comer. Fome de saber, deu saber. Né? Fome de explicação, dê a explicação, mas a explicação certa. Não dar a explicação certa, não fazer isso, não fazer aquilo, primeiro, vendo os seus interesses pessoais, não dá certo. Porque é caridade.
caridade moral, caridade espiritual. E você não pode ter interesse pessoal. O interesse pessoal é o quê? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu vou fazer algo porque eu quero me beneficiar daquilo e não beneficiar o outro. É o egoísmo em ação, certo? Caridade e egoísmo não funcionam. Caridade e amor funcionam, não é assim? Então, vamos encerrando aí. Espero que a mensagem tenha sido passada. E eu tenho certeza que pedis e obtereis com Sandra Santiago. Ela é professora doutora da Universidade Federal. Ela é uma pessoa maravilhosa. Também fala numa linguagem coloquial, bem tranquila, que todo mundo entende. Então, até a próxima, se Deus quiser.